E aí, átomos, tudo bem? Professor Everton aqui. E hoje nós vamos resolver mais uma questão do Essencial 1 do Progresso e Ingresso 2026 da UPE. Questão de número 41. Vamos lá. O método científico, então a gente já percebe que a gente vai falar de metodologia aí. O método científico é essencial para garantir a confiabilidade e a validade de qualquer estudo. Sua função é proteger a pesquisa da subjetividade e das opiniões, garantindo que as conclusões sejam baseadas em fatos e dados concretos. Com sua aplicação, as descobertas científicas podem ser replicadas e verificadas por outros pesquisadores, contribuindo para o avanço da ciência e a solução de problemas na sociedade. Sobre processos e conceitos empregados na metodologia científica, assinale a alternativa correta. Então, gente, a gente percebe que a gente está lidando aí com uma questão que fala sobre como se dá o processo de construção do conhecimento científico, né? Principalmente o método científico, a metodologia científica. Então, diz respeito em como, por exemplo, as teorias são construídas, como essas teorias podem ser refutadas. Então vamos ver o que é que as alternativas nos traz para a gente ver qual é a alternativa correta. A. Os resultados em ciência devem ser sempre aceitos como definitivos e inquestionáveis. Pessoal, vejam só. Primeiro ponto, eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra sempre. Palavras como sempre, nunca, são palavras que tiram a credibilidade da questão. Vejam só, geralmente, quando a gente percebe esses termos em algum tipo de alternativa, essa alternativa ela não é a correta, ok? Porém, ele diz o seguinte, ó, devem sempre ser aceitos como definitivos e inquestionáveis. Para quem conhece como se dá o método do conhecimento científico, da construção do conhecimento científico, entende que o conhecimento ele passa por várias etapas que nós chamamos de metodologias, até a gente ter a construção da teoria. A teoria, basicamente, ela deve explicar um fenômeno. E para a gente considerar como uma teoria, ela deve ter passado por métodos. Mas isso não garante que essa teoria não possa ser refutada. Como assim refutada? Tanto aprimorada tanto quanto substituída por uma mais adequada para explicar aquele fenômeno. E aí, gente, vejam só, é justamente isso que se caracteriza o conhecimento científico. Com o passar dos anos, a gente vai ter sempre um aprimoramento e um melhoramento no sentido de tecnologia. As tecnologias vão avançando. E isso vai fazendo com que a gente consiga ter uma visão melhor, mais holística e mais detalhada de determinadas situações. E isso faz com que teorias antigas que foram estruturadas quando a gente não tinha uma tecnologia tão acessível, faz com que a gente consiga melhorá-la ou até mesmo chegar ao ponto de substituí-la. Então aí essa questão de definitiva e inquestionável cai por terra. B. Em um experimento científico, não é necessário um grupo controle, apenas o experimental. Pelo contrário, quando a gente está realizando um experimento científico, a gente precisa ter um embasamento quantitativo, qualitativo. Não é só a realização do experimento, a gente precisa ter principalmente aquela comprovação teórica, a gente precisa ter um aspecto teórico anterior para poder a gente levar para o experimental. Então essa alternativa aí também ela não está correta. C. A experimentação é um passo fundamental do método científico. Perfeito. Essa alternativa aí nos dá o quê? Fala sobre a experimentação ser um passo fundamental. Sim, quando a gente consegue realizar um experimento de uma teoria científica, de uma lei científica, a gente consegue validá-la mais ainda, porque a gente está mostrando-a de forma empírica, de forma experimental. Então, essa alternativa aí está correta. Mas vamos ver as outras alternativas para a gente poder marcá-la com maior certeza. D.
A formulação de uma teoria visa explicar determinada questão levantada em uma hipótese, que, depois de confirmada, é considerada confiável e imutável. A ideia do imutável volta lá para a alternativa A. Toda teoria científica ela é refutável. Então, hoje, ela pode ser usada para explicar determinado fenômeno, mas daqui a 10, 20, 50 anos, a gente pode ter uma tecnologia mais avançada que nos dê uma perspectiva melhor desse problema e a gente ter que refutá-la, ter que substituí-la por outra. Também está errada. E a alternativa é: uma lei científica é a descrição e explicação absoluta de um fenômeno e suas manifestações, devendo ser sempre aceita como verdadeira, eterna e universal. Quanto à ideia do universal, está mais ou menos adequado. Agora, como verdadeira e eterna, aí o problema. Essa ideia de eterna volta mais uma vez à ideia de que a teoria ela não é refutável, que as leis não são refutáveis. E mais uma vez eu vou bater na tecla. Toda teoria científica, toda lei científica, ela pode ser refutada. E isso quem vai nos dizer é a tecnologia do momento, é como é que se dá a construção do conhecimento da ciência naquele momento e que daqui a 10 anos pode ser uma visão diferente, uma perspectiva diferente, uma tecnologia mais avançada que pode facilitar melhor o entendimento dessa teoria. Então, gente, a resposta correta aí seria a alternativa C, ok? É a que nos dá um melhor entendimento como se dá o processo e a metodologia científica. Então, foi essa a questão. Espero que tenham gostado. Valeu!